Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam se cuidando e cuidando de suas famílias. E se puder, fique em casa. Bom, para essa semana a gente vai estudar um pouco sobre existencialismo e liberdade, né? Que é o assunto que está na apostila, no PET de vocês para a segunda semana. Primeiro a gente precisa entender o que é existencialismo, né? Quando e por quem foi criado. Né? O existencialismo é uma corrente francesa, né? Que ela diz o seguinte, que o que define a nossa vida, né? O que dirige a nossa vida são as escolhas do nosso dia a dia, né? É as escolhas que permeiam o nosso redor e não algo que está para além do nosso cotidiano ou algo que está para o sobrenatural. Não. Ela prega que o que rege a nossa vida são as nossas escolhas, né? É os nossos sentimentos, as nossas ações, aquilo que nós escolhemos diariamente, né? É a nossa existência concreta. Ela foi criada por um filósofo francês chamado Sartre, né, que viveu de 1905 a 1980. E, obviamente, ele teve um percurso da vida que passou pelo período da Segunda Guerra Mundial. Né? E a gente precisa entender que esse período pós-guerra, guerra e pós-guerra, né, quando as pessoas, sobretudo no pós-guerra, quando as pessoas eram convocadas para responder pelos seus atos, elas começavam falando que tudo que elas fizeram foi porque havia um projeto superior, havia um projeto de que já estava predestinado para acontecer aquela guerra. E não que foi escolhas diárias de um grupo de pessoas e depois de nações, e depois de pessoas, comunidades, sociedades que aderiram ao projeto nazista, né? Que não conseguiram ter a coragem de enfrentar as objeções às ordens dos nazistas, né? E então, as pessoas sempre tentavam transferir a responsabilidade das suas escolhas para algo além delas, né? Dizia que já estava predestinado, foi Deus que quis assim, ou que foi o líder que mandou e elas não tiveram escolhas, né? E é nesse ambiente que se desenvolve a corrente existencialista. E o principal livro é do Sartre, que chama O Existencialismo é Humanismo. E aí a gente vai tratar sobre isso agora, mais aprofundado, né? Há duas correntes na filosofia existencialista. Uma é a corrente cristã, do existencialismo cristão, e a outra é a corrente do existencialismo ateu. A cristã era defendida por um cara chamado Karl Jaspers. Ele diz o seguinte, a frase que permeia o seu pensamento é: a essência precede a existência. Ou seja, nós já temos uma natureza humana que é dada por Deus. Uma natureza que já está lá, já está nos planos de Deus, né? E que essa natureza é colocada dentro de nós e a gente só vai vivê-la. A gente não precisa, vamos dizer assim, não precisa escolher mais, né? Tudo que acontece na nossa vida é dito e guiado por Deus. Ponto. Tudo o que existe na nossa vida é dito por Deus. Nós seríamos parte, segundo a corrente existencialista, de um projeto divino.
essa natureza determina o que nós somos antes do nosso nascimento. Há também a corrente ateia do existencialismo, que é comandada e liderada, vamos dizer assim, por Sartre. E a frase que permeia o pensamento é: a existência precede a essência. A outra era: a essência precede a existência, né? Ou seja, nós já teríamos uma essência antes mesmo do nosso nascimento. Agora a existência precede a essência. Ou seja, o que Sartre quer dizer? Que nós nascemos, somos colocados no mundo, jogados no mundo, e a partir do nosso nascimento, nós começamos o processo de escolhas. Todos os dias a gente escolhe algo que faz e determina aquilo que nós somos hoje e que seremos amanhã, né? Ou seja, são as nossas escolhas diárias que nos fazem ser algo para o futuro. Não existe nada pronto, né? Não existe essa natureza humana pronta, mas a gente Por exemplo, quando você pega um celular, um computador, uma geladeira, algo, já está pronto. O celular, o computador, uma geladeira, ele é novo e vai ficando velho, vai se desgastando, né? Ele está pronto. Com o tempo ele vai perdendo as suas características, vai ficando lento, vai ficando arranhado, vai perdendo a cor, né? A gente precisa trocar uma peça. Os seres humanos não. Nós nascemos e vamos nos construindo todos os dias da nossa vida. A gente vai escolhendo o que a gente quer ser. Se a gente, por exemplo, vocês estão nesse período fazendo as atividades em casa, né? De forma remota, estudando pela televisão, pela internet, ouvindo os professores falarem, né? Ouvindo, por exemplo, um vídeo que um professor está gravando, né? Vocês, quando vocês param e escolhem estudar, futuramente vocês podem escolher seguir uma profissão. Quem escolhe a área de exatas vai ser um professor de matemática, um engenheiro, e aí por aí vai. Quando você escolhe não estudar, você vai ser um pedreiro, um gari, vai ser um caminhoneiro. Você está escolhendo. Todos os dias você faz escolha. Quando você escolhe, você vai seguir profissões que envolvem e abarcam a área de estudo, de muitos estudos. Mas quando vocês não escolhem, vocês estarão também escolhendo algumas atividades, algumas profissões que não necessariamente precisam de um estudo, de muito estudo, mas que exigem mais a prática. Acontece que, por exemplo, quando você estuda, futuramente você pode dizer: não, estou estudando porque eu quero ganhar muito dinheiro, né? Morar em outro lugar, num bairro mais rico, não sei o que mais, ter tantos carros na minha garagem, não sei o que. Você, lá na frente, você vai ter as suas recompensas, vamos dizer assim, por ter estudado. Mas quando você não estuda, você se coloca naquela posição de dizer: não, olha, eu estou contente, não vou escolher, mas também quando eu procurar um trabalho, eu também não vou ficar reclamando de que eu vou ganhar pouco. Você praticamente está dizendo isso, quando você escolhe não estudar. E Sartre diz o seguinte, que nós somos condenados a sermos livres. Para Sartre, a natureza ela não é prévia. A natureza humana não é prévia. Não tem um destino. Nos seres humanos não há um destino, não há uma natureza prévia, né? Não há uma essência.
É a partir do nosso nascimento que nós construímos o nosso decorrer, a nossa vida, o nosso dia a dia. Né? E essa possibilidade de escolhas que nós somos condenados a sermos livres, condenados à liberdade. Porque quando a gente decide não escolher, a gente já está escolhendo não escolher. Né? Percebam que toda vez que nós escolhemos algo ruim, nós estamos escolhendo. Quando nós estamos escolhendo algo, nós estamos escolhendo. Mas quando eu digo, eu não quero isso, eu não vou escolher isso, eu não vou escolher estudar, eu já estou escolhendo não estudar. Então eu estou escolhendo não escolher. Percebem como a nossa vida é sempre feita de escolhas? Né? Se vocês, aí em casa, estudando sozinhos, remotamente, escolhem ficar muito tempo no celular e não se dedicar às atividades da apostila, futuramente, quando vocês voltarem para a escola, vocês não terão muitas boas condições de fazerem as atividades, a avaliação diagnóstica. Né? E não se sairão bem. Né? E outra, não é apenas a questão do estudo. Quando você escolhe não estudar, né? Ou ler, ou assistir alguma notícia, você não tem vocabulário para conversar com as pessoas. O seu vocabulário é pouco, é miserável, vamos dizer assim. Mas quando você escolhe estudar, e quando você escolhe não estudar, sabendo das consequências, você depois não reclama. Não reclame. Né? Então, nós somos condenados à liberdade, a escolher sempre. E é essa possibilidade de escolher sempre que nos traz o que Sartre chama de angústia da liberdade. Porque a possibilidade de escolher traz a responsabilidade. E quando você escolhe, quando você fizer uma escolha ruim, as consequências dessa escolha serão ruins. Você deve arcar com as consequências da sua escolha. Para depois não reclamar. Sabendo, e é por sermos condenados à liberdade que a angústia permeia a nossa vida, porque nós sempre temos que escolher. A gente sempre tem que escolher se quer continuar com aquele namorado ou namorada. A gente tem que escolher se a gente vai comer ou não. A gente tem que escolher se a gente vai comer uma coisa gordurosa ou não. Se a gente vai no médico ou não. É época de isolamento social, de isolamento físico. A gente pode escolher. Se a gente escolher ficar em casa e se cuidar, a possibilidade de sermos contaminados é bem menor. Agora, se a gente escolher ir para a rua e ser contaminado, a gente não vamos dizer, não reclamar da sorte. Né? Então, todos os dias nós escolhemos algo. E essas escolhas permeiam a nossa vida. E essas escolhas nos trazem angústia, né? Nos trazem responsabilidades. Vou dar um exemplo para vocês. Depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, né? Alguns generais, soldados que participaram do nazismo fugiram. Ou se mataram, ou então fugiram. Um dos que fugiu foi um cara chamado Eichmann. O Eichmann ele era um general responsável pelo transporte dos judeus para os campos de concentração ou até mesmo para o lugar onde os judeus já seriam mortos. Chegassem, já seriam mortos. O Eichmann ele fugiu para a Argentina. Passou-se muito tempo, a inteligência israelense procurando Eichmann. Sabem que o Estado de Israel é um Estado judeu, judaico.
E então, Eichmann se escondeu na Argentina por muitos anos, e a inteligência israelense sempre procurando ele. E um dia conseguiram encontrar e capturá-lo e levar para Israel, para Jerusalém, para ser julgado pelos crimes. Eichmann, quando no julgamento, ele sempre tentava transferir a responsabilidade das suas escolhas para o líder supremo, que no caso era o Hitler. Não dizia, ele sempre afirmava: não, eu fiz isso porque foi me ordenado. Eu não tive escolha, não tive opção. Entretanto, quando nós escolhemos fazer coisas ruins, nós também estamos escolhendo. Mesmo que isso nos custasse a nossa vida, mas nós podemos escolher também. Quando você escolhe poupar a sua vida e deixar que os judeus sigam para o campo de morte, você está fazendo uma escolha. Você está fazendo uma opção. E quando você escolhe desviar os trens para outro lugar e salvar os judeus, você também está escolhendo. Quando você escolhe não estudar, quando você escolhe passar horas no celular, na internet, fazendo outra coisa, se não pesquisar, você está escolhendo não se dedicar aos estudos e depois, consequentemente, vai ter prejuízos. Mas é bom estar ciente de que você tem responsabilidades. Você tem responsabilidades. Quando você faz uma coisa ruim, você tem que você é responsável por aquilo que você faz e você também tem que responder por aquilo que você faz. A liberdade não consiste em fazermos o que queremos sem ter responsabilidades, sem ter consequências. Em certa medida, nós somos livres. Podemos não ser na nossa totalidade, no 100%. Mas nas diversas... Porque uma coisa, nós somos determinados pelo nosso meio, a nossa família. A nossa família determina como que a gente vai ser um pouco. Nós somos determinados pelo meio ambiente, o bairro em que a gente vive, a cidade em que a gente vive, o estado em que a gente vive. Mas nós sempre podemos escolher. Vou dar um outro exemplo para finalizar. Quando você coloca um pedaço de carne, uma picanha, suculenta, um pouco de alpiste, um açaí, um sorvete, um chocolate, diante de um passarinho e diante de um ser humano, e deixa lá, o passarinho vai comer o alpiste. É da natureza do passarinho comer o alpiste. Mas quando você coloca tudo isso diante de um ser humano, ele pode fazer o seguinte. Primeiro ele come a salada, o alpiste, para, como diz, abrir o intestino. Depois ele pode comer a carne suculenta, que é gordurosa. Depois ele pode tomar um açaí e comer um chocolate. Então, olha só, o passarinho ele não escolheu. É da natureza dele comer o alpiste. Ele não vai escolher outra coisa. Ele não vai na carne, não vai no açaí, mas ele vai nas sementes. O ser humano não pode escolher ou um de cada, ou escolher apenas deixar o alpiste para lá e comer a carne, o açaí e o chocolate. Nós temos a possibilidade de escolhas. E também, junto com a possibilidade de escolhas, temos a angústia, que é aquele momento em que, diante da nossa responsabilidade de escolhermos o que a gente vai ser hoje, vai ser amanhã, se isso vai dar certo ou não. Quem nunca se deparou de que fazer uma coisa errada, depois teria castigo?
Então, gente, é isso. Espero que contribua de alguma maneira para vocês responderem às atividades. Alguma dúvida, podem me chamar, podem falar com as líderes, pode mandar um e-mail lá na sala virtual, num aplicativo Conexão Escola, que depois vai estar liberado para conversar com os professores. Fiquem à vontade, não fiquem com dúvidas. Isso não apenas na minha matéria, na minha disciplina, mas em todas as disciplinas. Se tiverem dúvidas, procurem os professores. É melhor vocês terem as dúvidas e procurar os professores do que responderem às atividades ruins, pessimamente mal, como diz o ditado, e não guardarem, não aprenderem nada. Então, dúvidas, me procurem os professores, tá bom? Um grande abraço e se cuidem!